Boa tarde, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo hoje no livro de Gênesis, né? No 11º capítulo, capítulo 11 de Gênesis. Diz assim: em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamos-nos ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre cujo ápice penetre nos céus. E desta forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. E então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, falando todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou a Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 112 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abraão, Naor e Harã. E eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá em sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abraão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abraão era Sarai e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Queridos, o capítulo 11 aqui explica o capítulo 10. Onde os filhos de Noé se agruparam por família conforme a sua língua. Babel é o berço da Babilônia, e no verso 25
do capítulo 10 diz que no verso 25 do capítulo 10 diz que o tempo da multiplicação das línguas acontece nos dias de Peleg, filho de Eber. Esse capítulo deixa muito claro que Deus não é autoritário, pois ele observa, analisa e sempre age com o intuito de salvar e restaurar os pecadores. Nesse mesmo capítulo, o autor mostra o quanto Deus foi misericordioso com a humanidade. Diante de tanta arrogância, o homem sempre cobiçou o poder que não lhe pertencia. Depois do dilúvio, Deus interveio, transformando o idioma que até então era exclusivo em muitos idiomas para confundir os construtores da torre, obrigando-os a se espalharem para evitar que eles, aglomerados, conseguissem promover o mal juntos, né? Conforme nós lemos aqui nos versos 1 até o verso 9, nós lemos ali que o Senhor, né, olha só, portanto, vinde, no verso 7 diz assim: desçamos e confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor espalhou dali por toda a terra e pararam de erguer a cidade. Foi a forma que o Senhor achou, né, que o Senhor resolveu momentaneamente a bagunça que o ser humano estava fazendo. Eles queriam o poder. É isso que o ser humano chegou a um limite, um limite tão grande, queridos, que ele quer o poder de todo jeito. Hoje está uma grande bagunça aí com o poder do pensamento, né? O poder do pensamento positivo. As pessoas querem o poder de Deus de qualquer forma. Tem livros aí mostrando, explicando, né, que as pessoas têm o poder nas mãos, que o poder na mente, né, que são seus próprios deuses, que são... E foi isso que Deus estava evitando quando ele espalhou as línguas, né, e os povos. Depois, a partir aqui do verso 10 até o verso 32, vão apresentar a genealogia de Sem, que é da onde vai vir o Messias, né, que realmente vai resolver os problemas dos homens. O problema dos homens, melhor dizendo, né, porque o único problema que o homem tem, na verdade, é o pecado. E um só problema que destruiu a humanidade toda. Aqui então nos versos 10 até o 32, vão apresentar a genealogia de Sem, que é de onde vai vir o Messias, que é o único que vai resolver o problema dos homens, que estamos completamente encrencados por causa do pecado, né? Dos versos 10 até o 32, como eu disse, né, que apresentam a genealogia. E no relato da construção da Torre de Babel, está o sonho de muitos homens que querem ser como Deus. E é por isso que esses homens que ensinam, ou pelo menos esses charlatões que ensinam que as pessoas podem ser como Deus, né? Que as pessoas podem ser como Deus a partir do seu próprio pensamento. E ensinam a força do pensamento positivo. São os mesmos, é o mesmo espírito que quis erguer a Torre de Babel. Aqui no verso 4 diz que os homens falavam assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemo-nos célebre.
Eles queriam tornar o nome dele célebre, né? Não queriam que a glória fosse de Deus, queriam receber a glória, né? E olha só, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nesse verso está muito claro que os autores dessa frase articularam a primeira ideia global. Isso não é novidade. E essas palavras declaram um conjunto de más intenções, representam um desafio ao Deus Criador. Eles estavam desafiando Deus, eles queriam roubar a glória de Deus. Entre tantas outras coisas, né? O projeto desses homens era edificar uma cidade ao redor de uma torre com o topo encostado no céu. E com isso eles queriam invadir o domínio de Deus. Portanto, não se tratava de uma simples obra arquitetônica, mas sim da construção de um ego coletivo inchado de tanta vaidade, de tanta pretensão, com a intenção clara de tentar impedir o plano original de Deus. Exposto no capítulo 1, no verso 28, no capítulo 9 e no verso 1. Eles queriam que a construção dessa torre servisse como um sinal de fama e poder e impedisse o Deus Criador de espalhá-los pelo mundo. Aqui no capítulo 1 e no verso 28, diz assim: Deus os abençoou e lhe ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra. Dominai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Sede férteis, multiplicai-vos e povoai e sujeitai toda a terra. Aqui Deus já estava falando, então, né, que ele ia espalhar o povo, e o que eles não queriam, né, era serem espalhados. E depois ali no capítulo 9, queridos, aqui no verso 1, diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eles não queriam ser espalhados pela terra. Eles estavam querendo achar um jeito de burlar o que Deus tinha falado que faria, né? E eles achavam que podiam evitar que Deus fizesse aquilo que Deus disse que ia fazer. Se achando muito espertos quanto à ignorância, né? Eles queriam que a construção dessa torre servisse como um sinal de fama e de poder e que impedisse o Deus Criador de espalhar eles pelo mundo. Infelizmente, a ideia dos homens quererem ser como Deus ainda reina entre a maioria dos homens. Os homens continuam com esse mesmo espírito, com esse mesmo pensamento. É a ambição diabólica distorcida que foi despertada lá no capítulo 3 de Gênesis. Lembram que o diabo falou para Adão e Eva que se eles comessem, se eles desobedecessem a Deus, eles seriam como ele? Pois essa ideia continua. Ela continua destruindo, induzindo as pessoas a quererem ser seus próprios deuses. Mas a boa notícia é que Jesus vai deixar o seu trono de glória e vir pessoalmente, humildemente resolver essa questão. Podemos confiar plenamente. Aqui em Gênesis estava escrito, a gente sabia, né, que ele viria, que Jesus Cristo deixaria o seu trono de glória e viria pessoalmente, humildemente para resolver a questão. Nós já temos o Novo Testamento, Jesus Cristo já veio e a questão está resolvida, é só uma questão de tempo, de escolha, porque Jesus Cristo só não veio ainda buscar o seu povo e limpar essa terra completamente por causa de mim e de você, por causa de alguns que ainda não decidiram
limpar suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, Ele está derramando graça e misericórdia, ainda esperando por alguns que não vieram. Amém? Corre para Cristo agora. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Todos os problemas da humanidade são problemas que o pecado causou. Corra para Cristo, ainda dá tempo. Mas muito em breve as portas da graça vão se fechar. E vai ser muito tarde. Corre agora. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém? Forte abraço, queridos. Até o próximo capítulo. Em nome de Jesus.